Hoje nós vamos ter uma oportunidade rara de ler um livro inteiro e estudar um livro inteiro da Bíblia. Segunda Epístola de João é um dos menores livros da Bíblia. Nós vamos estudar nesta noite. Vamos fazer essa leitura responsivamente? Segunda Epístola de João. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esta noite. Mais um dia que podemos ouvir e assim também guardar no coração as tuas palavras. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, neste tempo agora de meditação, ó Deus. Venha clarear o nosso coração e venha nos dar uma palavra, ó Deus, para que possamos nela ser edificados, ó Pai, e assim possamos edificar as nossas vidas, nossa família, assim proclamar essa mensagem a outras pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre o tema sobre a tua palavra. E esse tema nos remete à fé, quando nós temos esse texto básico, de Lucas 5:5, quando Simão diz: havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Uma mensagem, um tema anual que nos remete à submissão à palavra de Deus, sob a tua palavra. E nós sabemos que estar sob a palavra de Deus é o melhor para nós. Mas nós também sabemos que estar sob alguma coisa é muito difícil. Nós queremos estar sobre, Queremos estar acima. Estar sob é sob o domínio, sobre a direção, sobre a ordem. Então a mensagem que nós vamos estudar durante este ano está relacionada a essa submissão. A nós realmente vivemos de acordo com a palavra de Deus para nós. Essa palavra então nos remete à fé, porque você estar sobre a palavra de alguém, você se demonstra que confia naquela pessoa, Alguém fala, vai por ali, e você vai,
E é interessante que hoje nós estamos confiando no computador, né? Quando o GPS diz vira à esquerda, você vai, vira. Sob a palavra lá de sabe lá quem. Estar sobre a direção exige confiança. Estar sobre a direção exige propósito. Nós falamos na semana passada, né, que Deus não nos vai chamar simplesmente para viver para nós mesmos, para que a gente possa fazer coisas que somente querem dizer a respeito à satisfação pessoal. A estar sobre a palavra de Deus, principalmente, é estar na submissão de ser luz, de viver um ministério, né? de transportar essa palavra, de anunciar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre estar sobre a palavra, exatamente no sentido de conhecer a palavra, de conhecer a verdade, de tomar cuidado com o inimigo, com os falsos ensinadores, os falsos profetas, as falsas doutrinas. Estar sobre a palavra é estar sobre o conhecimento dessa palavra. E nós encontramos uma mensagem muito especial aqui nessa pequena passagem de como viver sob a palavra de Deus. Aqui é um alerta a viver sobre a verdade. O contexto próximo de João aqui, no caso, ele estava falando a uma igreja que estava sendo invadida, influenciada por falsos profetas, por homens que não confessavam Jesus Cristo como vindo em carne, não confessavam a ressurreição de Jesus. Eles pareciam crentes, eles pareciam estar falando coisas de Deus, mas eram enganadores. E nós precisamos então seguir essa palavra. Só para a introdução aqui também, nós vimos no versículo 1 aqui, o presbítero, a senhora eleita. Aqui se traz tanto o remetente como o destinatário. O remetente, ou seja, quem está escrevendo, o presbítero. João, ele não colocou seu nome, ele apenas citou o presbítero. Assim ele seria conhecido por todos, e assim ele já está falando àquela igreja sobre a autoridade que ele tinha para pregar a palavra, para instruir aquelas pessoas. A senhora eleita, expressão estranha, né? Quem seria essa senhora eleita? Então nós podemos entender que esse destinatário, senhora eleita, pode-se tanto estar se falando a respeito de uma mulher, como a respeito de uma igreja. Então nós temos aqui, falando a respeito, no caso de ser uma mulher, poderia ser a uma mulher, seus filhos, ou a mulher chamada electa, né? Seria a tradução. Alguns falam que poderia ser Maria, ou uma irmã que hospedava João em sua casa, mas parece mais ser a igreja. Ou seja, João está falando a uma igreja local, está chamando essa igreja de a senhora eleita. É quando você dá um nome, quando você faz uma associação a uma igreja. Olha o que John Stott diz a respeito disso. Provavelmente, a frase senhora eleita simplifique uma personificação e não uma pessoa. Não da igreja em geral, mas uma igreja local. Então ele chamou essa igreja de a senhora eleita e aos seus filhos. Uma igreja, vamos dizer, a igreja do Jardim Maringá e os seus filhos, aqueles que frequentam, aqueles que participam desta igreja. Então João está falando à igreja. O que ele fala a essa igreja? Ele começa os versículos de 1 a 3 falando a respeito da necessidade de se conhecer a palavra, a verdade. Parece 4 vezes aqui, olha. Presbítero, a senhora eleita, aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Pai de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade, em amor. Nós precisamos conhecer a verdade. Devemos conhecer a verdade.
que é essa verdade? A verdade aqui é a realidade vinda do próprio Deus, a doutrina vindo da própria palavra. A palavra é a verdade. Como eu disse há pouco, a mentira, ela não é algo tão claro, né? Quando você vê verdade e mentira. A mentira, na verdade, é uma verdade modificada. Quanto mais ela se aproxima da verdade, mais ela vai ser uma mentira que vai atrair as pessoas. E nós podemos ver que muitas pessoas estão sendo atraídas por mentiras, porque esta verdade, ela é modificada, né? Por tantos falsos mestres. O que essas pessoas enfrentaram, o que essas pessoas viveram nesta época, nós vivemos. E nós sabemos, né, que infelizmente muitos se deixam levar por falsos ensinamentos. Aqui ele fala de verdade e amor. Interessante que a verdade, ela é conhecida pelo amor. E quem anda na verdade é amado também. Você percebe que ele diz que eu amo na verdade. Por que eu amo na verdade? Essa senhora eleita, esta igreja. Por causa do propósito que aquela igreja tinha de andar na verdade. Nós somos amados e amamos aqueles que andam na verdade, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que seguem junto, né, na carreira cristã. Então o amor está sempre relacionado a essa verdade. Eles andam juntos. Dos versículos de 4 a 6 nós ouvimos aqui, falamos muito e vemos, né, sobre o andar na verdade. Não só conhecer a verdade, mas andar na verdade. Versículo 4: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte de Deus. O que é andar na verdade, irmãos? É obedecer. A questão da obediência aparece aqui de forma bem clara. Versículo 4 fala sobre esta obediência, andar de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O que nós obedecemos? Nós obedecemos a palavra. Obediência é o mandamento divino, de acordo com o mandamento de Deus. E é interessante que alguém pode pensar que obedecer, estar sobre a palavra, é algo ruim. Como nós falamos no começo, estar sob alguma coisa parece que é um castigo, né? Obedeça. Mas aqui fala sobre obedecer como fonte de alegria. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Esta alegria de ver os crentes andando na verdade. É como se João olhasse para aquela igreja e falasse: tantos saíram, tantos abandonaram, porque nós estamos falando aqui que essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres, mas muitos desses falsos mestres saíram daquela própria igreja, saíram daquelas igrejas. E aí ele está feliz por vocês que andam na verdade, que andam de acordo com os mandamentos de Deus. Então, irmãos, a fé, ela está muito ligada, né? Totalmente ligada à obediência à palavra de Deus. A gente vê essa palavra fé tão barateada, né? Como, eu tenho muita fé, ou fulano tem muita fé. Mas a palavra fé está ligada à obediência. A palavra mandamento aparece 4 vezes aqui. Se vocês olharem, né? No versículo 4, mandamento que recebemos. No versículo 5, como se escrevesse mandamento. No versículo 6, 2 vezes, né? Andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvimos. E mandamentos, como nós estamos dizendo, né? Eles são bênção para nós.
toda a palavra de Deus, todo o ensino de Deus, viver sobre a palavra de Deus, é estar em segurança, né? Sabe quando você tem aquela rota segura, você vai seguindo o mapa, você vai chegar no lugar certo, na hora certa. Quando você tem direção para os seus caminhos. Os mandamentos de Deus são nos dados para nos proteger. Os mandamentos de Deus não são para nos escravizar, mas para nos libertar. Essa é a vontade de Deus. O amor aparece aqui novamente, né, irmãos? Versículos 5 e 6 fala a respeito de guardar o amor. Então nós sabemos que a lei pode ser resumida no amor. Guarde os meus mandamentos. Que mandamento é esse? Honra o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua força, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o mandamento aqui é acrescentado ao amor. E a maior prova de que nós somos realmente discípulos de Cristo é o amor. Quando a gente percebe João dizendo, né, que estava alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, com certeza ele está falando sobre essas duas coisas. Vendo irmãos seguindo a palavra e irmãos unidos no caminho do Senhor. E nós percebemos esta necessidade. Ainda ele vem e continua exortando, ensinando aquela igreja, a partir do versículo 7 até o 11, falando a respeito da necessidade de permanecer na palavra. Então você deve conhecer a palavra, você deve assim também andar, né, na palavra, na verdade, e você deve permanecer nessa verdade. Parece fácil, né? Mas não é fácil. Quantos propósitos nós colocamos ali, né? Vou fazer assim, vou ser desse jeito. Mas de repente aquilo vai se perdendo. E o que nos faz perder esse propósito? São palavrinhas que vão lá no nosso ouvido, dizendo, não precisa disso, não faça isso, assim é do mesmo jeito. Devemos permanecer na palavra de Deus, permanecer na verdade de Deus. Hoje cedo nós estudamos na escola dominical, aula, nosso irmão presbítero Obed estava ministrando, e eu quero citar novamente esse texto porque tem muito a ver com o que nós estamos falando hoje. A mensagem era sobre as oposições que Moisés sofreu, as oposições dos magos de Faraó e também da murmuração do povo. A primeira oposição, que era a oposição dos magos, aquelas passagens lá de Êxodo que falam que os magos também, com seus milagres, com suas feitiçarias, faziam também o mesmo. E eu achei curioso a ligação de 2 Timóteo 3, dizendo que Janes e Jambres são esses magos, alguns desses magos. 2 Timóteo 3,8 diz, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens corrompidos de mente. E é interessante essa ligação, porque se lá era transformado, lá por Deus, a água em sangue, aí dizia que os magos fizeram também o mesmo. Repare essa comparação, exatamente para que o coração de Faraó ficasse ainda endurecido e mais endurecido. Ele falou, mas isso aí que vocês fizeram, outro também faz. O curioso é que se esses magos fossem tão poderosos assim, eles deviam inverter, né? Deus transformou a água em sangue, não, nós vamos transformar o sangue em água, vamos inverter. Mas isso eles não conseguiam fazer. Eles só conseguiam continuar aquilo que estava sendo feito. E na aula nós estudamos e realmente vimos que o inimigo vem dessa forma, né? Ele tentando imitar a verdade, mas ele não é a verdade.
E esse imitar a verdade vai tornando o coração de muitos endurecido. O povo até estava querendo ficar lá no deserto. E quantos não se firmam na igreja? Quantos não têm um propósito firme de seguir ao Senhor, de ler a palavra, de orar mais? Porque fazem a comparação: mas eu não oro, eu não vou na reunião, eu não leio tanto a Bíblia, eu não estudo, eu não faço isso. E ainda continua o mesmo. Mas lá no estudo, a partir de um momento, os próprios magos disseram: isso é o dedo de Deus. Eles não conseguiram mais. Ou seja, o mundo pode te levar, pode colocar algo parecido até certo ponto. Em algum momento você vai perceber que você está perdido, que você está fora dos caminhos de Deus. Então tudo isso que eu disse está relacionado a essa lembrança nossa de que a verdade, ela é atacada por mentiras que se parecem verdade. É assim que o inimigo tenta tirar de nós o propósito de seguirmos a palavra, de seguirmos em tantas coisas que nós decidimos fazer. E assim ele vem e tenta nos afastar da verdade. Olha o versículo 7, 2 João. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. É interessante que da mesma forma que os apóstolos foram enviados por Deus a pregar a verdade ao mundo, nós sabemos, desde lá do livro de Atos, que o inimigo teve essa liberdade de enviar esses falsos mestres para ensinar mentiras. Esses são emissários do diabo. Quando nós estudamos 1 João, nós vimos isso também. Como é que o inimigo age? O inimigo age através de tentações, através de diretamente, oprimindo as nossas vidas, mas na maioria das vezes o inimigo age através de pessoas que são agentes, pessoas ruins, pessoas más, que tentam influenciar. Heresias. E a heresias por todo lado, irmãos. Não é só no meio evangélico, Às vezes a gente tenta separar evangélico e mundo secular, Mas é tudo uma coisa só. Então a maldade está na política, a maldade está na televisão, nas informações que são passadas, e você vai ali assistindo, daqui a pouco você está concordando, sem perceber que aquilo lá está sendo contra a verdade. É uma frase de Mark Twain que diz: uma mentira dá volta ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando sapatos. Eu achei engraçado isso. Uma mentira dá volta ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando sapatos. E quantas vezes a gente vê isso acontecer? A tal da fake news, ou uma notícia falsa. Aquilo corre, aquilo influencia, aquilo é espalhado. Mas o quanto as verdades de Deus são assim também, levadas, defendidas. A heresia que no caso é que esses mestres não confessavam Jesus Cristo vindo em carne, negavam a encarnação de Cristo e a obra de Cristo. E o que o texto diz? Versículo 8: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para não receberdes completo galardão. Aqui está dizendo: cuidado, enganadores querem roubar, querem tirar de vocês. O que o inimigo quer tirar de nós? Quer tirar de nós a verdade completa. Graça de Deus nos dá a possibilidade de conhecermos a verdade, de estudarmos a palavra, de crescermos nos caminhos de Deus. O inimigo não quer isso, não. E muitas vezes ele consegue alcançar o seu propósito, tirando interesse pelos estudos, tirando interesse pela palavra de Deus. E assim a gente vai perdendo coisas importantes. Aqui fala:
acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado como esforço, que era tudo o que eles aprenderam, mas para receberdes completo galardão. Aqui não está falando sobre perder a salvação. Quando ele diz perder galardão, ele está dizendo exatamente de que aquele que vive uma vida mais centrada, dedicada ao Senhor, tem recompensa. Isso é para um outro estudo, né? Mas aqueles que simplesmente vão perdendo, deixando o inimigo levar, irmãos. Você vive uma vida cristã, mas uma vida pequenininha, muito sem gracinha. Você está perdendo essa graça, perdendo o evangelho, perdendo a verdade. Olha o que diz Jesus, o que Jesus disse à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui já está falando a respeito da apostasia. E nós devemos estar firmes no caminho do Senhor. Firmes. Versículo 9. O perigo de ir além. Aqui ir além parece uma coisa boa, né? Até parece que é uma ironia do apóstolo. Porque essas pessoas que têm doutrina falsa, eles se consideram superiores. Versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Como ultrapassar, né? E nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então aqui está falando sobre o perigo de ir além dos limites da palavra de Deus. A Bíblia pode ser interpretada de algumas formas, pode ser entendida, mas existe um limite para isso. E muitos têm ultrapassado, e nós temos que tomar cuidado com isso. Olha essa frase aqui, eu também achei interessante. O autor chama Phillips Brooks. A verdade é sempre forte, não importa qual fraca ela pareça. A mentira é sempre fraca, não importa o quão forte ela aparenta. Então, muitos aí, né, vão mudando todas as doutrinas, as liturgias, os cultos, e vão fazendo da igreja seja lá o que. Eu não quero citar, né? Não há necessidade disso, porque basta a gente ligar a televisão em qualquer desses programas evangélicos, não sendo Verdade e Vida, né, da igreja presbiteriana, você vai ver ali um monte de coisas estranhas que você fala, isso não está na palavra de Deus. Mas muitos desses se consideram superiores. Só que qualquer mentira é sempre fraca. Não importa se ela pareça forte, é sempre fraca. Mas a verdade, irmãos, ela pode até parecer para o mundo loucura, ela pode até parecer para o mundo chatice, conservadora demais, né? Mas a verdade é sempre forte, não importa o quão fraco ela pareça. Nós estamos falando sobre permanecer na palavra. E olha o versículo 10 e 11. O perigo de ir junto. É uma correnteza que vem e te leva. Correnteza dos enganadores, dos enganos. Correnteza de estar junto daqueles que aparentemente estão fazendo sucesso. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas más obras. Achei muito importante a gente estudar esse texto, porque toda vez que eu lia, não sei quantos dos irmãos, vinha à minha mente um testemunho de Jeová, ou adventista batendo a porta, e aí eu tinha desculpa, não posso recebê-lo, porque ele não traz a palavra. Mas vamos entender então o contexto aqui. O pano de fundo aqui está relacionado à hospitalidade, hospedar pregadores itinerantes. Então, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa. Porque como que as pessoas poderiam pregar de cidade em cidade, de casa em casa? Eles tinham que chegar numa cidade e arrumar uma hospedagem. Naquela época não tinha hotel. No lugar que tivesse uma hospedagem, ela era muito precária. E é por isso que a Bíblia fala tanto, né, de ser hospitaleiros. Então, se chega lá um falso profeta, você vai hospedar na sua casa?
Ele diz: não o recebais em casa. E aqui ele fala especificamente do líder, daquele que vem trazer e vai levar a palavra. Aqui diz também sobre saudar e cumprimentar. Não é simplesmente dar a mão, cumprimentar, mas aqui está falando exatamente sobre comunhão, solidariedade, estar junto. Temos que respeitar as pessoas, temos que ser educados com as pessoas, né? Se você encontrar com um falso profeta, sei lá, num ônibus lá, num avião, seja onde for, você vai brigar com ele, vai xingar ele, você tem que ser educado. Mas daí para você, quero tirar uma foto com você, o senhor falso profeta, né? Colocar lá no meu Facebook, também não, né? Peraí, porque você assim vai estar autorizando o fulano. Eu lembro muito bem um presbítero que falava: irmãos, não vai naquela igreja lá, porque assim, a gente está meio que dizendo que a gente concorda com eles, e não é isso. Em determinados lugares, a gente não pode ficar assim, né, comungando. Aí chega lá o pastor que vem trazer lá as heresias para a sua cidade, não, vai ficar hospedado na sua casa. Não devemos fazer isso. Fala sobre dar boas-vindas, é a mesma coisa, caminhar juntos com ele, ajudá-lo no seu propósito maligno. John Stott ainda diz 3 coisas sobre isso. Ele diz: primeiro, João está se referindo a mestres de falsa doutrina, e não simplesmente aqueles que criam nela. Então é diferente, o líder, o cabeça daquele, e as ovelhinhas coitadas que estão sendo enganadas por eles. Então a gente precisa, às vezes, não confrontar essa cabeça aqui e nem receber, mas, se possível, ajudar aqueles que estão sendo enganados. Segundo, João está falando não de uma visita oficial de falsos mestres, não só de uma visita oficial de falsos mestres, mas também ao ato de estender-lhes boas-vindas oficiais, né? Então, tomar cuidado com isso. Portanto, irmãos, nós percebemos uma palavra tão amorosa, tão cuidadosa, né? Aqui quando diz o presbítero, a senhora eleita, né? Provavelmente não é uma pessoa, porque ele não poderia falar a uma mulher dessa forma, né? Eu amo, na verdade, o amor que nós temos no sentido aqui está relacionada à igreja, né? A igreja do Senhor Jesus. E esse amor, esse cuidado, esse carinho de João pela igreja, ele faz com que essa igreja possa então vivenciar essas 3 realidades que nós citamos. Uma igreja que conhece a verdade, uma igreja que anda na verdade e uma igreja que permanece na verdade. Como essa verdade é evidenciada? Principalmente através do amor. Mas a verdade é evidenciada pelo conhecimento da palavra, né? A gente fala de amor, tem muitas comunidades que são conhecidas pelo seu amor, mas é um amor sem a doutrina. Isso não adianta, é um amor sem verdade. Nós temos que ter amor e verdade. E parece coisas difíceis, né? Porque a verdade, ela toca em pontos difíceis. Qual que é a maior parte das nossas discussões? É porque isso aqui é um negócio certo. E aí você perde, às vezes, a forma de tratar com amor, porque isso aqui é certo. Mas as duas coisas andam juntas. Temos que ter a verdade e andar em amor. Que Deus nos abençoe, irmãos, a vivermos sob a palavra. Quando Simão já estava ali, depois de uma noite tentando pescar, nada apanhou. Quando Jesus vem e diz: vamos para aquele lugar e lance a rede, ele não
não acreditava em si, por si mesmo, né, que aquilo fosse possível, pescar peixes. Ele era o pescador, mas ele disse: sob a tua palavra lançarei minha fé. Que nós possamos assim confiar na palavra de Deus, viver sobre esse controle da palavra de Deus. Uma graça especial, irmãos, que Deus dá para nós, estudarmos a Bíblia, conhecermos a Bíblia. Mas o inimigo quer nos tirar, né, desse propósito. E que Deus nos fortaleça, para que possamos nos manter firmes nessa palavra, em conhecer, andar e permanecer na verdade do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por mais um momento em que podemos estudar a tua palavra, Deus. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor Deus venha aplicar nos nossos corações, ó Deus. Ó Deus querido, que nada venha nos tirar da verdade, Senhor Deus. Essa verdade que liberta, essa verdade que nos faz realmente viver em amor, viver nos teus caminhos, ó Deus, o caminho da eternidade, o caminho da presença do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por mais um momento que nós podemos estudar. E que o Senhor Deus aplique a tua mensagem nos nossos corações, assim tirando de nós, ó Pai, este domínio, ó Pai, essa vontade de governar as nossas ações, de achar que sabemos o que devemos fazer, para onde ir, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor Deus coloque submissão no nosso coração, Deus. Que a cada dia possamos consultar a tua vontade, e esta vem sobre a tua palavra, esta vem quando nós oramos submissos, ó Deus, ouvindo o Senhor, Deus. Agradecemos, ó Pai, por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém.